Oi, gente! Bem-vindos a mais um episódio do Mergulhando na Reforma Íntima. Eu sou a Caroline e estou aqui com o Felipe, como sempre, para esse bate-papo cheio de reflexões. Hoje, a gente mergulha fundo numa frase do Evangelho que sempre mexe comigo. Reconciliai-vos o mais depressa possível com vosso adversário, enquanto estáis com ele a caminho. Sabe, Felipe, essa frase do capítulo 6, lá do Evangelho segundo o Espiritismo, não é só um conselho de moralismo rígido. Ela é mais tipo um chamado à ação, com urgência mesmo, né? É bem isso, Carol. E eu sempre acho interessante como a caminho aponta para o tempo da encarnação, ou seja, esse período que a gente está vivendo, com oportunidades para escolher, para corrigir, para se transformar. Não é para postergar, tipo, deixa para depois, porque a estrada é agora. O episódio de hoje gira em torno dessa ideia central. Talvez o grande adversário, antes de ser alguém fora, mora aqui dentro da gente. E a reforma, que a gente falou tanto nos episódios anteriores, não precisa ser uma batalha dolorosa. É um convite para firmeza com ternura, para olhar para si com honestidade, mas também com um pouquinho mais de compaixão. Totalmente. E essa coisa de matar o homem velho, extinguir sombras, a gente lê e ouve bastante, né? Como se fosse possível cortar uma parte da gente e pronto, surge um novo ser. Mas neste capítulo, Irmã se mostra que isso é um baita equívoco. Nas leis naturais não existe extinção, existe transformação. É sempre transformar, nunca aniquilar. Quando a gente entra nessas metáforas de guerra e extinção, o resultado quase sempre é rigidez, máscara, culpa, não educação, não mudança genuína. E vamos lembrar, Carol, geralmente quem se coloca em pé de guerra com o próprio passado está só sofisticando a fuga. Porque parece rigor, né? Parece disciplina. Mas no fundo, se a gente olha bem de pertinho, pode ser só uma forma de manter as raízes das velhas atitudes escondidas. Aí fica aquela performance, aquela idealização, mas sem transformar o que precisa ser transformado, de verdade. Sim, é tipo um teatro interior que desgasta demais. E esse combate interno que muita gente faz só cria mais tensão e bloqueios. Não abre espaço para a transformação verdadeira. Pois é, aí surge a pergunta: quem é esse adversário afinal? O capítulo deixa claro, é esse conjunto de automatismos, os velhos hábitos, impulsos que aparecem quando a gente menos espera, nosso orgulho defensivo, reatividade. Não é um inimigo para ser destruído. A diferença é importante. O adversário a gente administra, reconcilia, governa, não extermina. A reforma íntima, então, vira essa grande aventura de governança interior. Ao invés de um tribunal interno, é mais como um conselho atuante, onde a consciência vai conduzindo a personalidade. Eu gosto de pensar que quando a gente acolhe essa visão, não há mais divisão dentro de nós. A gente se reorganiza, não se fragmenta. E é libertador, porque coloca a gente na direção de integração, não de exclusão interna. Não tem mais aquela sensação de guerra eterna, mas de transformação gradual. Isso já desmonta muita armadilha de auto-julgamento que só estressa sem educar, né? Aí veio a pergunta que não quer calar. Por que, afinal, a gente evita olhar para dentro? Acho que o capítulo acerta quando fala das camadas do ego, uma espécie de escudo que protege nossa autoimagem, sabe? É aquela resistência de admitir vulnerabilidades, de reconhecer, tipo, puxa, repetir o mesmo erro, de ver o que ainda está frágil dentro. Exato. A gente cria várias defesas. Negação, racionalização, projeção. É como se o homem velho usasse dessas estratégias para continuar mandando sem que a gente perceba. O curioso é que muitas vezes ser contra o passado é só um jeito de mascarar isso, como se fosse rigor ou exigência, mas no fundo é fuga. O efeito espiritual disso? Atrasa a renovação, cria aquela ilusão sobre si mesmo que só deixa a evolução parada. É quase como tentar correr numa esteira. A sensação de esforço existe, mas o movimento real fica no mesmo lugar. E aqui vem um ponto crucial. Aceitação não é conformismo. Não é jogar tudo pro alto, nem desculpa para continuar igual, sabe? É encarar a realidade sem maquiagem,
sem passar pano para o erro, sem esconder fragilidade por trás de desculpas. É reconhecer. Só o que é reconhecido pode ser educado. E aí entra a diferença decisiva entre culpa e responsabilidade. A culpa paralisa, castiga, dói. Você fica preso no erro. A responsabilidade orienta, educa, dá direção. Quando a aceitação acontece de verdade, o terreno está pronto para uma mudança possível, concreta. A gente sai da guerra interna e entra no processo educativo. Esse é o verdadeiro começo da reconciliação que o Evangelho propõe. É um chamado para parar de dramatizar, punir e construir algo novo, de dentro para fora, com paciência e sem perder de vista a verdade sobre si mesmo. Agora, quando a irmã se traz o termo sombra, não é para assustar ninguém, tá? Sombra aqui é tudo aquilo da gente que ficou rejeitado, impulsos imaturos, aspectos mal resolvidos. É a parte da experiência que a gente prefere não olhar. E olha só, sombra que a gente rejeita fica agindo, escondida, nas nossas escolhas, repetições. Mas quando a gente reconhece, pode educar. Eu até anotei uma fala do Jung para esse trecho, Carol. Ele diz: só aquilo que somos realmente tem o poder de curar-nos. Ou seja, não é fantasiar virtude, não é criar uma persona imaculada. Cura mesmo vem do contato honesto com o que somos, inclusive o que a gente não gosta muito de ver. Joana de Ângeles, que já apareceu aqui em outros episódios, fala direto disso. Plenitude não é pureza teatral, mas integração consciente das nossas partes. Sim, a sombra que é reconhecida deixa de dominar. Ela é trazida, aos poucos, para o território da educação moral. E é aí que começa a surgir mais leveza, mais capacidade de amar, de compreender, de servir. Quando a fuga interna é muito forte, aparece aquele perfeccionismo de fachada. Sabe aquele esforço para mostrar virtude só por fora? É forma sem transformação, cenário sem conteúdo. Isso pode virar religiosidade de vitrine, uma encenação de moral, sem que o coração mude mesmo. Exato, muita rigidez, autocobrança estética, julgamento dos outros, medo constante de falhar, tudo para manter viva uma imagem de já sou o melhor, mas por dentro, as velhas tendências continuam ali. No fundo, reforma íntima não é performance pública, é uma reorientação profunda, gradual e, às vezes, bem silenciosa. Carol, e quem nunca caiu nisso que atire a primeira pedra, porque olha, é muito fácil confundir esses caminhos, principalmente quando o ambiente reforça esse tipo de cobrança e aparência também. E aí, para fugir desse incômodo, surge o radicalismo, né? Aquela sensação de agora vai. Prometer mudanças bruscas, resolução extrema. Só que na prática, isso vira anestesia temporária. O ciclo é cruel. Faz uma promessa dura, a tensão aumenta, a queda é quase inevitável e daí vem a culpa. E para sair da culpa, nova promessa dura. E assim vai indo. É o que o capítulo chama de angústia da melhora, um cansaço interior, um desgaste que não produz consciência, só superficialismo. Parece que quanto mais a gente força, menos muda. O convite real é para um caminho de educação gradual, constância, firmeza, mas com misericórdia. Nada de chicote, senão tudo vira só um ciclo desgastante mesmo. No fim, a alternativa é abandonar a aventura do tudo ou nada e alimentar o compromisso paciente com a reforma verdadeira. Agora mudando um pouco o foco. Você reparou como o capítulo fala de horizontalidade e verticalidade? Horizontal são as energias direcionadas para o transitório, para o que é passageiro, status, conquista, reconhecimento. Faz parte da nossa história evolutiva, claro. Já vertical é quando a gente reorienta essas mesmas forças para Deus, para o bem, para a consciência mais elevada. E tem uns exemplos ótimos disso. Disciplina, por exemplo. Pode ser só para manter uma imagem, aquilo do perfeccionismo, mas pode virar constância moral, perseverança no bem. Inteligência. Pode servir ao controle e à disputa, ou ser transformada em clareza, serviço, amparo. Sensibilidade. Pode alimentar melindre, ressentimento, ou crescer para empatia e compaixão discreta. Reforma íntima, então, é deslocar o centro de gravidade da nossa vida, do eu para o bem. Não se joga nada fora, só se recoloca energia e direção. É esse o convite de transformar, não extinguir.
É como dar nova direção aos valores que já existem. Chegando no ápice, então, aquele adversário interno, aquele conjunto de hábitos, reações e sombras, não é um inimigo para ser eliminado, mas uma parte que precisa de reconciliação e educação. Se a gente não faz isso agora, a caminho, vamos ter que encarar com mais nitidez, mais realidade, no tal espelho da verdade, como a irmã se fala. E postergar não é só procrastinação, não é só deixar para depois. É um ato de desamor e de falta de vigilância com a própria alma. Parece forte, né? Mas é realismo espiritual. Deixar para depois é aumentar o próprio sofrimento e adiar a cura possível hoje, agora. Cuidar de si virou nesse contexto uma urgência, não por medo, mas por compromisso com o próprio crescimento. E isso não precisa assustar, muito pelo contrário, é para ser convite à coragem interna mesmo, olhar com autenticidade e agir para transformar. E aí, interiorização. Palavra que pode parecer até complicada, mas não é. É aprender a conviver pacificamente, amorosamente com as próprias mazelas. Não é permissividade, não é tá tudo certo sempre. É firmeza sem crueldade, verdade sem humilhação. Alpo-amor é esse clima que permite educar a sombra, sem cair na culpa. E isso é essencial para uma reforma íntima que dure no tempo, sabe? Que não seja só onda de entusiasmo, mas um processo transformador. É aquilo de lembrar e resignificar o que doeu, sem viver mais dominado, dominada por isso. E o resultado é energia disponível para servir, para crescer. Sombra educada vira força a serviço do bem. É investimento longo, porém seguro, sem violência interna, só educação, como a gente sempre tenta repetir por aqui. Para fechar nossa conversa de hoje, vale retomar a frase evangélica: reconciliai-vos depressa com o vosso adversário, enquanto estáis a caminho. O episódio inteiro girou sobre isso, né? Reforma íntima é transformação, não extinção. É aceitação sem conformismo, integração das nossas partes, como a Joana de Ângeles fala sobre o homem integral. E importante, tem urgência, mas com esperança realista. O adversário interior, se doutrinado com paciência e cuidado, vira o grande aliado que nos empurra para diante. E honestamente, não tem atalhos. É pelo processo mesmo. Pouco a pouco, a gente junta as energias todas a favor do ideal luminoso do espírito. Não é rapidinho, mas é libertador. Carol, obrigado por mais essa troca num episódio muito rico. Felipe, eu que agradeço. Valeu demais a quem ficou com a gente até aqui. Próximo episódio tem mais mergulho e mais reflexão. Se cuidem, sigam caminhando com carinho e coragem. E até breve. Um grande abraço, pessoal. Até o próximo episódio.